Boa tarde. Entrando aqui devagarzinho. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Mais uma semana começando. Eu não sei como vocês são, como é que vocês se sentem, né? Cada vez que uma semana está começando, assim, tipo segunda-feira, por exemplo. Vocês se sentem renovados depois do fim de semana? Ou com aquela sensação de cansaço, aquela preguiça de sair da cama e de fazer as atividades de sempre? Vocês já pararam para investigar isso? Ah, sabe por que eu estou começando a nossa conversa hoje com esse tema dessa maneira? É que hoje a gente vai tratar de um assunto que vem tomando muitas rodas de conversa além da pandemia. A gente vai falar de burnout. É uma palavra que até pouco tempo atrás eu acho que nem existia. Aliás, eu vou falar sobre isso com o nosso convidado. Agora, burnout é uma das palavras mais na moda que tem. E para falar melhor sobre esse tema, né, tão necessário, eu convidei o psiquiatra Rodrigo Bressan. A gente já conversou com ele aqui, eu adorei a nossa conversa, eu gosto muito do trabalho dele, é a segunda participação dele aqui, mas antes de começar a conversar com ele, eu vou fazer uma breve apresentação. Dr. Rodrigo Bressan é médico psiquiatra com PhD pelo King's College de Londres. Ele é professor livre docente da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e do King's College de Londres. Atualmente ele é presidente do Instituto Ame Sua Mente. Vou querer falar com ele sobre isso também. Ele é autor de vários livros, entre outros, Saúde Mental na Escola, o que os educadores precisam saber. O Dr. Rodrigo recebeu a medalha do Mérito Legislativo, que é a mais alta comenda da Câmara dos Deputados do Brasil, pelo trabalho de educação em saúde mental nas escolas e combate ao estigma. Ele também é coordenador de pesquisa do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento e coordenador do projeto Conexão Mentes do Futuro. Ele tem mais de 300 publicações científicas internacionais nessa área, especialidade dele. Dr. Rodrigo Bressan é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é mestre e doutor em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com pós-doutorado no King's College de Londres. Ufa, que currículo, hein? Dr. Rodrigo sabe das coisas. Posso chamar ele, Paulinho? Vê se ele já chegou aí, mas pra mim não apareceu. Já está aqui. Oba! Oi, doutor Rodrigo Bressan. Oi, Joyce, tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. Muito bom ter você aqui de novo, viu? Eu gostei muito quando a gente conversou a primeira vez. Eu também. Já gostava de você falando, interagir fica mais divertido. É, né? Também gosto. Bom, que palavra, que história é essa de burnout? Porque de uns tempos para cá só se fala de burnout. Quer dizer, como se isso tivesse pintado na vida, no mundo agora. E aí, quando a gente começa a falar de burnout, eu lembro que lá atrás, né, tinha uma coisa que chamava esgotamento nervoso. É a mesma coisa? É verdade. Falava mesmo, exatamente, esgotamento. Não lembrava disso. Você não lembrava? Não? Engraçado, né? Eu me lembro... Né, o sujeito está no esgotamento nervoso. Era um diagnóstico, assim, entre aspas, leigo, né? É verdade. Exatamente. É a mesma coisa que burnout? Não, então, aquele esgotamento era um termo geral, né, para tratar quem está mal. Mas o que aconteceu é que chegou uma hora que as pessoas começaram a observar que no trabalho as pessoas desenvolviam essa síndrome de esgotamento. E o que é interessante é que elas percebiam, as pessoas vão ficando esgotadas, exaustas, e elas vão ficando um pouco desapegadas, desligadas do trabalho. Começam a ficar meio cínicas, né? Perde o envolvimento emocional e cai o rendimento dessas pessoas. E aí eles
perceberam isso e descreveram como uma síndrome. Agora, qual é a questão aqui? É que essa foi uma síndrome que a Classificação Internacional das Doenças, desde a versão 10, que agora a gente está na 11, né? A anterior, ela começou a incorporar aquilo, mas não como uma doença, não como um transtorno psiquiátrico, mas como um fator de risco, com alguma coisa que modulava a saúde mental. Então é interessante, porque a gente fala, é uma doença, não é uma doença? Não, definitivamente não é uma doença. Não é Mas doença? não é um doença. Quadro. O que é um quadro? Ela está entre os fatores que influenciam a causação de doenças. Então, vou te dizer outras coisas que influenciam a causação da doença. Desemprego, Uma perda. uma perda. Ter um luto, uma perda, é uma doença? Não, não é. Mas é um fator que influencia a saúde mental, predispõe a um quadro depressivo, predispõe a crise de ansiedade e tal. Então, o burnout, ele é classificado, ele foi idealizado dessa forma. Então, como algo que acontece no trabalho e influencia a saúde mental. Então, não dá para chamar isso de doença. Você sabe, Joyce, que é interessante, né? Quando a gente fala de doenças psiquiátricas, tem um problema que é mundial, não é só o Brasil, que é o seguinte, em inglês, por exemplo, eles não falam disease, eles chamam de disorder. É verdade. Mental disorder, é assim que chama. Aí no Brasil, na língua portuguesa, foram traduzir, aí começaram a falar desordem do pânico, desordem obsessiva compulsiva. Aí eles usaram essa palavra transtorno mental, que é tecnicamente o que a gente fala em português. Mas é simplesmente uma tradução com medo de falar doença, né? Porque depressão é uma doença, transtorno bipolar é uma doença, toque é uma doença, transtorno obsessivo compulsivo, mas as pessoas evitam. No caso do burnout, nenhuma desordem, nenhum transtorno ele né? Ele está no fator de risco, fatores que influenciam a saúde. Por que se falava mais numa crise feito essa que a gente passou? Por que se falava mais em burnout do que em depressão, ansiedade, angústia? Por quê? É interessante, porque o que aconteceu é que quando o burnout entrou vamos dizer, no diálogo, ele tem uma coisa positiva, porque você começou a tratar os estados mentais com um pouquinho mais de respeito. Né? Porque, tá triste, tá ansiosa, tá ansioso, é frescura, tal. Não, o burnout não, isso aqui é um problema. A pessoa está esgotada e tem a ver com a relação que ela tem com o trabalho. Aí as pessoas sempre o burnout está ligado ao trabalho? Sempre. Ele foi descrito assim. Você pode até ter um esgotamento, enfim, de uma relação conjugal, esgotamento com não sei o quê, e aí agora todo mundo está chamando de burnout e tal. Mas o burnout, como ele foi desenvolvido, ele tem a ver, ele foi descrito para o trabalho. Então não dá para você falar, você tem um burnout de não sei o quê. Você pode escrever uma outra síndrome de esgotamento ligada a qualquer outra coisa, qualquer outro relacionamento que você possa ter, sei lá. Mas aqui ele foi descrito com o trabalho. E ele tem a ver intrinsecamente com o tipo de relação de trabalho que você estabelece. Portanto, agora, por exemplo, esse burnout, então, que a gente fala tanto, ele apareceu mais na pandemia por ter trabalho remoto, home office, porque antes, sei lá, as pessoas ficavam cansadas, às vezes esgotadas. Mas eu nunca tinha ouvido falar que a pessoa no trabalho teve um burnout por trabalhar demais apenas. Estou errada? É assim, sim, já falava, Josi, o que aconteceu foi legal. Bom, enfim, a pandemia foi um horror, difícil pra caramba, mas como a gente conversou da outra vez, ela testou a saúde mental de todo mundo. Então a gente começou a falar de saúde mental um monte. O termo que eu usava era assim, a saúde mental entrou pela porta da frente. Porque você falava de saúde mental só para coisas extremas, horrorosas, suicídio, ou depressões graves, não sei o quê. Essa não, foi a saúde mental de todo mundo sendo discutida. Né? Como é que eu lido com o meu estresse, com o meu medo da pandemia, mudança de rotina e tal.
E o burnout veio nessa. E a gente começou a falar mais disso. Mas já se falava antes da pandemia e já tinha muito burnout antes da pandemia. O que mudou, e eu acho que essa é uma contribuição para o trabalho remoto, é que as pessoas perderam os limites, né? Eu chego no trabalho, entro, tem um ritmo, vai até aqui, depois eu volto para casa, eu vou fazer não sei o que e tal. De repente, o trabalho se espalhou para a vida normal, né? Você se pega fazendo xixi e fazendo reunião, né? Tira o som, cuidado com a câmera, mas você acaba fazendo isso, né? Eu estou brincando, mas muita gente vai concordar comigo. Então, aí você perdeu os limites, né? E, ao mesmo tempo, o filho está passando, o cachorro, e você atende uma ligação no meio da noite, porque alguém, quem faz, né, trabalha em empresa multinacional, faz negócios e tal, não tem problema alguém te mandar uma mensagem às 2h Brasil e esperar que você responda, né? Então, isso favoreceu muito as pessoas com um determinado perfil a terem mais burnout. Porque é interessante, porque você tem esse ambiente, ele favorece a falta de limites, mas tem muita gente boa, que eu admiro muito, que consegue dar limite, que consegue pôr as coisas na caixa. E tem outros perfis que querem dar conta e vão em frente, e aí essas pessoas estão mais em risco para ter um quadro de burnout. Confundiu tudo, né? Complicou tudo. Que sinais que a gente deve ficar atentos para saber se a gente está entrando nesse quadro de burnout? Porque uma coisa é você ficar cansada, né? Sei lá, motivos não faltaram, né, na pandemia, para a gente ficar esquisita, para a gente ficar angustiada, ansiosa, com pânico, com tudo. Não faltou motivo. Quais são os sintomas? Quais são os sinais que a gente pode estar chegando num burnout? É o que você falou, né? Todo mundo fica esgotado um dia ou outro, ou em algumas fases, né? Pô, tem que entregar um negócio, o pessoal de publicidade, arquitetura, né? Tem que ter uma entrega muito pesada, vira à noite, aquela história, e fica exausto. Mas é uma exaustão muito ligada, proporcional ao desafio, né? Tem um negócio muito alto, eu tive que trabalhar pra caramba, entreguei. Pô, fico 2 dias trabalhando meio, né, largado e tal. Então tem uma proporção entre o estímulo de trabalho e a reação que você tem. O que acontece com alguém que entra no burnout é que esse esgotamento ele fica muito alto e às vezes crescente, independente das variáveis de trabalho. Então não é que você tem um desafio enorme, não é. Às vezes você tem até uma fase meio, sei lá, tá tudo bem, estou tocando e tá lá esgotado. Então, para todas essas coisas, você precisa de uma duração e ele deixa de ser proporcional ao nível de estresse. E é interessante isso, porque cada um tem um jeito de lidar com isso diferente, né? Porque você mesmo sabe o quanto você ia enfrentar bem essa situação ou não. E aí o melhor parâmetro é você mesmo, né? Pô, normalmente eu lido com essas coisas que meu chefe quer me encher na paciência, numa boa, eu entendo, eu relevo e vou. Agora vira um problemão, eu já não quero mais nem ver meu chefe. Então, essa ideia do esgotamento tem essa característica específica, né? Que é duradouro e desproporcional ao estímulo. E aí, eu acho que o sinal mais importante é quando você fica cínico. Então, você sabe a relação que você tem com o teu trabalho. Cada um tem a sua, tá certo? Porra, mas eu gosto de fazer bem feito. Não importa que a tua tarefa seja arrumar uma sala, limpar alguma coisa, você tem uma relação com aquilo que você faz. Criar ou produzir alguma coisa, por mais burocrático que possa ser o trabalho. Pô, eu vou fazer legal, vamos caprichar, vou fazer num ritmo bom e tal. E quando você começa a falar, tanto faz, quer saber? Tô nem aí. Se der certo, se der errado e tal. Parece uma depressão, doutor? Sim, então, essa é um super diagnóstico diferencial. Com certeza, ou com muita frequência, quem está deprimido tem esse sintoma. E aí vem uma conversa boa, viu, Joyce? É burnout ou é depressão? Mas só para acabar o raciocínio do burnout, a gente pode ir para a depressão.
esse cinismo ele está muito mais relacionado à dimensão do trabalho. Então, você chega em casa, teu convívio com o teu filho continua intenso, está preocupado, a relação com a esposa, o que a sogra falou. Quer dizer, você ainda está muito sintonizado com a tua vida. No burnout, ele começa com muita potência, muito ligado ao trabalho. O que eu faço aqui? Perde o sentido, e também perde o sentido de eu ficar conversando com meus colegas, trabalhar junto para dar certo. Esse é um dos maiores, vamos dizer, sintomas associados a sair do emprego, ou ser demitido, ou pedir demissão e tal, porque gera um desapego, sabe? Você não quer mais. Então, qualquer chefe, qualquer, vamos dizer, parceiro fala, pô, o cara não está mais afim. E aí você descola. E a outra coisa, depois, é você cai a eficiência, né? Aí você não entrega mais. E quando você deixa de entregar, você fica mal consigo mesmo. Você fala, pô, eu entregava antes, eu não estou entregando. E aí é legal você falar isso, Joyce, porque isso é depressão ou não? Né? Um monte de sintoma depressivo, tá certo? Pô, sou uma porcaria, a minha autoimagem vai lá pro chão, autoestima, antigamente eu era bom, não sou mais tão bom e tal. Aí, para você fazer um diagnóstico de depressão, primeiro que você tem que sair do ambiente exclusivo do trabalho, tá certo? Quando é uma coisa só ligada ao trabalho, eu estou cínico aqui porque eu não gosto disso, essa empresa não me faz sentido, o que eu faço não tem sentido, pô, tá localizado. Aí você tem um nome de burnout. Se essa situação ela se espalha para a vida inteira, você perde eficácia não só para entregar um trabalho, mas para lidar com o teu filho. Aí a depressão. Aí você começa a ter características mais típicas de depressão. Então, o burnout é um fator estressante que está contribuindo para um quadro depressivo. Só que se ele abrange todas as esferas, tem uma intensidade maior, aí a gente pode chamar de depressão. E como é que se trata o burnout? Por exemplo, depressão, eu sei que tem remédio para isso, né? Para angústia, para ansiedade, todas têm remédios específicos. Para o burnout também tem remédios? Não, não tem remédio, né? Você não tem uma síndrome clínica, né? Não tem um diagnóstico com um tratamento específico. Então, tratamento clínico médico, né? Mas tem um monte de intervenção para o burnout. E aí é interessante, como a gente está falando de uma síndrome ligada ao trabalho, as intervenções estão todas associadas ao ambiente, né? Que tipo de ambiente você tem que ter para evitar burnout. E tem uma coisa chave no ambiente, e que é uma das coisas mais importantes para a satisfação do colaborador, que é feedback. A falta de feedback é o que deixa a pessoa mais angustiada. Não importa se você tem feedback negativo ou positivo. Interessante isso, hein? Feedback é chave, porque o que você quer? Você quer um reconhecimento do teu esforço. Nem que seja um reconhecimento negativo. Você se esforçou, mas não. E isso dá sentido para o que você está fazendo, quando o teu chefe olha e fala, isso aqui está bom, isso aqui não está bom, precisa melhorar aqui e tal. Então, um ambiente que é desestruturado e não dá feedback, tende a gerar mais burnout. Porque eu acho que a pessoa, né, quando ela não tem feedback, ela não é reconhecida, né? Não é percebida, é como se ela não precisasse existir, né? Exatamente. Ela é desnecessária. Todos nós precisamos de um senso de pertencimento, né? Em todos os lugares que a gente está, na família, no trabalho, no lazer, no time de futebol e tal. E se você não tem isso, é muito duro, né? Você não tem a relação com o ambiente. Então, a falta de feedback é um marcador importante. E quando você fala, como é que a gente trata isso? Modificando o ambiente profissional é uma das formas. E dar feedback ajuda a uma pessoa que está em burnout a sair. Então, muito interessante isso. Se um chefe, como é que chama, um superior, né, hierarquicamente, reconhece, começa a conversar com o colaborador que está em burnout, fala assim, espera um pouquinho, vamos conversar aqui. Vamos trabalhar um ritmo de feedback. Eu estou entendendo que você está com uma eficácia mais baixa,
mas eu vou te dando um parâmetro aqui de melhora ou de não melhora. Então, o estabelecimento desse diálogo é um jeito de tratar o burnout. Muito interessante. E é claro que, quer dizer, não é tão claro não, agora que você está me falando, tem um tipo de vida saudável, né, que te dá um reforço para enfrentar essas dificuldades, né? É tipo uma alimentação boa, bom sono, prática de exercícios. Tudo isso ajuda a contornar o burnout ou a evitar? É interessante porque no burnout a gente tem esses 3 sintomas ou dimensões cardinais, né? De você se esgotar, diminuir a ligação afetiva, ficar mais cínico em relação ao trabalho e diminuir a eficácia. Mas tem vários outros sintomas, e aí confunde mais ainda, que é você pode ter taquicardia, pode piorar o seu sono, você aumenta a irritabilidade. Então, tem vários sintomas que seriam genéricos e que também, né, estão na depressão, estão na ansiedade. Então, quando você traz esses elementos que são absolutamente ligados à saúde mental, né, a imagem que eu costumo dizer você tem que tratar a tua mente como você trata o teu coração. Quer dizer, comer bem, fazer atividade física, ter relações saudáveis. Afetivas. Porque se você não lembrar que é um órgão, não consumir muito álcool, muitos excessos e drogas e tal, porque isso você ajuda a enfrentar. O que acontece quando você faz, por exemplo, atividade física regular, é que você fica protegido do estresse. Então, tem várias coisas biológicas que determinam estresse, que aumento de atividade inflamatória e tal, que a atividade física protege. A gente tem um estudo bonito mostrando que algumas neurotrofinas, que são substâncias que são como adubos do cérebro, né, que protegem o cérebro, elas são produzidas em maior quantidade quando as pessoas fazem exercício físico. Então, hoje em dia se fala muito disso, né? Exercícios físicos para doenças psiquiátricas até, né? Isso. Então, tem demonstrações não só que melhoram sintomas, mas que também melhoram condições biológicas para o estado cerebral, né? Então, essas neurotrofinas, elas aumentam a plasticidade do cérebro, né? Porque o cérebro é um órgão que está em movimento o tempo inteiro, né? Ele tem que estar estabelecendo novas conexões, conseguindo se mobilizar para lidar com uma ameaça muito grande, né? Uma situação estressante e tal. Então, ele tem que estar saudável. E um jeito de deixar o teu cérebro bom para enfrentar é produzir neurotrofinas e fazendo atividade física. Isso vale para alimentação também, né? Igual ao coração. Mesma coisa. Você falou que a primeira coisa quando a gente percebe o burnout é ver o ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho está fora da gente, né? O que eu te pergunto é o seguinte, vamos supor, eu estou começando a perceber que eu estou passando do limite, né? Estou esquisita. O que eu posso fazer em relação a isso? Qual a primeira coisa que eu devo fazer em relação a isso? É interessante quando você fala, né? O ambiente do trabalho está fora da gente. Realmente, né? Você pensar o ambiente, teu chefe é aquele, a tua sala é essa, a tua tarefa é essa e tal. Mas, no fundo, o ambiente do trabalho, para nós, é como a gente entende aquilo, como a gente sente aquilo. Então, trabalhar a gente com a gente mesmo é chave para mudar o ambiente de trabalho. Porque você começa a entender melhor por que o teu chefe age daquela forma, lidar melhor com a pressão que tem para tal tarefa e tal, ela modifica o ambiente. E tem uma outra coisa chave também. A gente produz por empatia a reação do outro. Então, se você me recebe aqui para essa live, dá um sorriso, e me convida e fala, oh, esse cara é incrível, você ficou fazendo isso, né, enquanto eu não entrava, né? O que acontece? Eu entro com uma conexão com esse estado de mente. E quando a gente vê relações profissionais, alguém que está muito perseguido, se sentindo excluído, tem uma reação muito agressiva e faz um feedback positivo em conflitos. Então, a capacidade de resolução de conflito para alguém que está em burnout é muito alta.
se a pessoa trabalha as questões emocionais ligadas ao trabalho, ela acaba ganhando capacidade de resolução de conflito. É uma prática, né? Gerando menos conflito. E ela, se ela percebe que ela também é responsável pela atitude dos outros, ela ganha a capacidade de lidar com as questões. Porque o problema quando você está no burnout é que você perde essas capacidades, você meio que afunda, né? Com certeza. Quem sofre de burnout, né, hoje em dia, essa pessoa já tinha uma predisposição anterior a uma depressão, uma crise de ansiedade ou angústia? Ou a minha pergunta, eu vou refazer. Pessoas que são normais. Pessoas. Quem? Eu desconheço, né? Mas tudo bem. Deve ter alguma escondida por aí. Mas as pessoas menos complicadas, assim, em termos psiquiátricos, elas podem ter burnout igual? Ou quem é mais deprimido tem mais? É legal essa conversa. O Luiz Tenório de Oliveira Lima, eu estou no meu consultório. Conheço né? Você conhece o Tenório? Ele tem sala aqui em cima do meu consultório, eu adoro ele. E essa frase dele, que depois o Caetano usou, que de perto ninguém é normal, é maravilhosa, né? Então, de perto, isso que a gente parece, né? Na fachada, normal, vidinha, não sei o que, a gente tem 1000 conflitos, né? Aí tem uma discussão de normalidade que é em relação a diagnóstico, né? Quem tem diagnóstico, depressão, diagnóstico de ansiedade e quem não tem. Essa é uma discussão importante, porque a gente sabe que mais ou menos 20 a 25% da população mundial, né, um quarto, um quinto da população mundial, vai ter um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Essas são estatísticas conservadoras. Quanto por cento? 25, 20 e 25. Só? Então, é isso que eu ia conversar com você. É conservador esse número. Mas então, eu vou tentar te explicar por quê. Porque o negócio é o seguinte, então, que é muita gente, né? Um quarto da população mundial já vai ser muita gente. Pensando em doença, é muita gente. Agora, o que acontece? 75 não vai ter um transtorno mental, esse que a gente psiquiatra diagnostica. Então, esse negócio da gente falar que a gente não é normal, do ponto de vista, vamos dizer, psicanalítico, dos nossos conflitos e das nossas pirações, né? Vamos dizer, do nosso mundo subjetivo, realmente a gente não é igual ao outro e tem cada ideia mais diferente do mundo. Mas o diagnóstico em si não é tanta gente assim que tem. E quando a gente banaliza o diagnóstico, parece que todo mundo tem que tomar remédio, bota antidepressivo na caixa d'água e tal. E não é verdade, isso é ruim. Esse tipo de informação. Quem tem problema tem que pedir ajuda. Agora, o que acontece é interessante. Se você tem um transtorno mental e você fala com as pessoas, você começa um monte de gente a falar, eu também tenho. E você sabe que esse fenômeno é engraçado. Porque agora, quem você conhece que não pegou Covid? Você! Então somos dois. Olha que engraçado. Mas agora você só ouve gente. Então, eu tive Covid. Parece que todo mundo teve. Não é verdade. É uma impressão. Olha que coincidência você não ter tido. É uma impressão. Eu mesmo falei, eu sou o único que sobreviveu. Que é nada. Você vai perguntando, tem um monte de gente que não teve Covid. Então, a impressão da doença, ela vem muito pelo fato relevante. Então, se alguém tem depressão e o outro também, e toma remédio também, vem pelo fato relevante. Vai se reconhecendo, né? E distorce a estatística, assim, sabe? Você só enxerga aquele fenômeno e dá essa impressão. Então, é legal saber que transtorno mental, eu brinco que não é para todo mundo, ainda bem, né? Ainda bem que as pessoas não têm um sofrimento maior, mas quem tem que procurar ajuda cedo e tratar direito, né? Isso não é necessariamente só com remédio, né? Terapia, tudo isso que a gente falou de atividade física, melhora de relacionamento de trabalho, tudo isso ajuda muito, né? O que o fato de ter sido reconhecido como um fenômeno ocupacional, no caso do burnout, né? O que isso muda para a população, para o sistema de saúde, para o sistema de trabalho? É interessante. Ele não foi reconhecido, né? Ele foi desenvolvido ou foi criado o termo para o trabalho. Agora, o que ele foi
Da CID-10 para a CID-11, né? A CID é a Classificação Internacional das Doenças, a versão 11, que é a última, que veio agora no começo desse ano, ele está melhor descrito nesses 3 pilares que a gente está discutindo, né? Esgotamento, cinismo e baixa eficácia. Ele está melhor descrito, então é mais fácil de você reconhecer a síndrome. E eu acho que o burnout tem uma coisa interessante, porque ele trouxe à pauta questões de saúde mental e as pessoas são obrigadas a respeitar. Sendo uma questão de trabalho e não sendo uma fragilidade do indivíduo necessariamente. Então, o ambiente de trabalho tem que se responsabilizar. Isso é novo. Isso não é automático. Entendeu? Então, agora, o que está acontecendo, pelo menos na minha leitura, e eu conversando com profissionais de RH, é que está todo mundo um pouco perdido. Né? Isso vai virar uma epidemia, todo mundo vai pedir licença médica com isso, não vai? Como é que a gente faz para lidar com isso? O que eu diria é que é um momento que não está muito claro como é que as pessoas vão lidar e qual é a repercussão. Tá difícil mesmo. É uma questão que não é nova, mas são essas questões que aparecem. É igual uma lei que pega e não pega, sabe? É uma questão que está pegando o burnout. Então, já existia, estava aí, mas ela vai sendo... Todo mundo presta mais atenção a isso. E os funcionários começam também a reivindicar a saúde mental. Como eles fazem saúde física. Isso já tinha antes, burnout? Já? Já tem. Mas em que intensidade? A pandemia trouxe muito mais isso por causa do trabalho remoto? Trouxe um pouco mais. Eu até não tenho os números de aumento de burnout. Obviamente, clinicamente, a gente conhece os casos, né? Então, teve um aumento, mas talvez tenha tido um aumento, né? Porque muita gente ficou melhor, né? Porque parou de conviver com aquele colega chato, não tem mais desgaste com o chefe, é só reunião virtual. Então, no trânsito, que era um outro fator. Que é um fator chato pra caramba, tá certo? Então, assim, teve gente que teve mais, teve gente menos. A resposta à tua pergunta eu não tenho exata, sabe? Se teve mais. Mas o que aconteceu é que ela se tornou mais relevante. As pessoas agora, e esse é um fenômeno da pandemia, elas estão observando a saúde mental e entendendo como um direito. É interessante isso, né? Alguém não vai trabalhar porque está com a perna quebrada. Óbvio, olha lá, a perna do cara está quebrada. É uma coisa que é auto-evidente. Quando está com uma dor, você fala, bom, está com dor, será que está doendo tanto a barriga? Mas é uma dor, né? É físico, é no estômago e tal. Quando você fala de uma questão mental, imediatamente é frescura, fraqueza, quer matar o trabalho, né? Uma coisa meio... quer dar um golpe. Então, quando isso vem para a saúde mental, as pessoas exigem isso, elas vão ver o tamanho do fenômeno. Porque ele fica meio acobertado, assim. Então, os funcionários reivindicam mais isso e as empresas têm que se... A palavra nem é se proteger, é se responsabilizar. É isso que eu ia te perguntar. Como é que você está vendo a movimentação nas empresas para lidar com esse problema? É interessante, porque, bom, todas as empresas falam disso agora, né? Elas quase que foram obrigadas. Então, lives nas empresas, mas a grande maioria das empresas, elas têm uma atitude que eu chamaria de cosmética. É só uma coisa estética, assim. Então, alguém fala, alguém proeminente na área, chique. Faz um seminário. Faz um seminário, envolve os funcionários e tal. Nós estamos tratando dessas questões. E é interessante, porque aí os funcionários realmente gostam e tal. Mas, para você lidar com questões de saúde mental dentro de uma empresa, é muito mais complexo. Tá certo? Você tem estratégias, vamos dizer, assistenciais, né? Rapidamente tem um diagnóstico, vai procurar o psiquiatra. Assistenciais no sentido de prover psicoterapia e apoio para as pessoas. Isso é muito legal, muitas empresas já fazem isso há anos, mas está ampliando para isso. Mas tem uma outra coisa, é discutir saúde mental seriamente nas relações. Porque uma das coisas mais importantes para o burnout não é só a tarefa, são
as relações, é como se dá a relação que você tem com o seu chefe, né? Por exemplo, o feedback que eu estava te falando. Mas a cultura da empresa, às vezes, ela está muito associada a questões de burnout. Então, eu vou te dar 2 exemplos. Eu tenho um amigo que como que chama? Cirurgião geral que é médico de... como chama? Das ambulâncias de São Paulo. Como chama isso? Enfim, que faz serviço de urgência. Quer dizer, o trabalho dele não pode ser mais estressante. Mas, às vezes, ele me diz, é mais fácil lidar com o meu trabalho do que com os conflitos. Você vê que interessante. Do que com os conflitos. Conflitos com os pares, conflitos os mais diversos. Não, e também dentro do trabalho. Com o chefe, com não sei o quê. Então, é interessante porque a percepção de estresse ela é individual e ela tem a ver com a cultura da empresa. Então, tem pessoas fazendo mais sério, tem pessoas levando a questão da saúde mental para a estratégia das empresas. E isso vai ser uma revolução quando as empresas levarem isso realmente a sério, como elas estão tendo que levar questões de gênero, de sustentabilidade e todas as outras questões. Então, eu acho que essa próxima pergunta que eu ia te fazer, você já meio que respondeu. Que você falou que é meio maquiagem, né? Porque as empresas, as companhias, elas, teoricamente, elas investem, né, em suporte para os trabalhadores e para os líderes, focado em gestão de estresse, gestão de pessoas, sei lá, gestão de crise. Isso tudo que você falou é meio maquiagem? Não, calma, eu tenho que tomar cuidado, né? Senão as empresas que me convidam para dar palestra vão me dar porrada depois. Não é verdade assim. Não, antes dessa história da pandemia, até quando o burnout não tinha tanto destaque, muitas empresas são muito sérias com tudo isso que você está falando, entendeu? São responsáveis, mas elas são mais responsáveis com essa ideia de estresse, com essa ideia de vamos fazer atividade física. As empresas melhores oferecem essa ideia de, sei lá, de psicoterapia ou de apoio para funcionários que estão vivendo, sei lá, a mãe está doente, então eles ajudam nesse momento. Ou até um dos fatores estressantes maiores, é óbvio, mas a gente às vezes deixa de falar, que é falta de grana. Então as empresas acolhem questões desse tipo. Isso tem um impacto em saúde mental enorme. Mas a ideia de incorporar a questão de saúde mental nas relações, isso é mais complicado. E elas estão começando a levar isso a sério, na minha leitura. Você tem uma empresa aqui de estratégia, aqui no Brasil, chama-se Get Ahead, que trabalha com estratégia de saúde mental em empresas. É bem interessante, porque você consegue orquestrar todas as diferentes iniciativas dentro da empresa num racional de saúde mental. Mas você sabe o que é delicado, né? Porque as lideranças têm que lidar com essas conversas também. E isso não é a coisa mais fácil do mundo, porque implica numa mudança cultural. Então, todo mundo tem que rever conceitos. Quando você fala de preconceito, todo mundo tem que rever conceitos, porque a gente é preconceituoso, foi criado numa sociedade preconceituosa e tem que toda hora rever e pensar diferente. Com relação à saúde mental, essa ideia de é o fraco, é o doente, é estigma, é preconceito, né? Isso tem um... Você sabe, Joyce, que preconceito tem custo. Na Inglaterra, atrás há quase 10 anos a busca de ajuda. Então, eles conseguem quantificar o custo financeiro e de perda de produtividade das pessoas. Acredito. Mas, na verdade, você está falando uma coisa que é o seguinte, quando o próprio líder, né, quando tem que chefiar essa mudança, o próprio líder está frágil, o próprio líder, na maioria das vezes, não vai no psicanalista, não é tratado. Então, é bem complicado, né? Muito complicado isso tudo. Mas a gente tem que também ter um olhar que... porque essa história...
psicanalista e tal, tem uma faixa da população que teria acesso, né? Essa que poderia ter acesso, também não é toda que usa. Com certeza, você ter um psicanalista, um psicoterapeuta, te dá repertório emocional, né? Você consegue entender melhor as suas questões e as outras. Mas é interessante que você não precisa desse raciocínio, vamos dizer assim, que necessita de psicanálise para você ter uma boa gestão de saúde mental. Muita gente tem muita noção dos próprios problemas. Com uma conversa com um par, né? Só uma conversa que você fala, pô, o que você está achando do que eu estou fazendo? O que você acha da minha reação com a minha chefe? Ele ouve algumas coisas e se transforma. Então, essas coisas, elas já têm um impacto enorme na capacidade de liderança. E tem muita gente, né, que faz análise pra caramba e tem uma sensibilidade baixa, né? E outros que não fazem e que têm um talento para essas coisas, né, para essa conversa. Mas o chave, né, se a gente vai prescrever uma coisa fundamental, é entender as próprias emoções. É o que é a autopercepção, em inglês é self-awareness, é perceber a si mesmo. Self-awareness. Eu fico irritado nessas situações, eu sou medroso, eu fico angustiado quando acontece isso. E quando você percebe a tal da emoção e respeita, você aí busca estratégia de enfrentamento. Então, muito interessante. É uma base-chave. Isso vale para qualquer pessoa, tá certo? Para qualquer. Eu queria entrar no assunto redes sociais. Por exemplo, quando uma pessoa está com burnout, né, está estressada, está fragilizada, está tudo, ou qualquer outro quadro desses que a gente falou, aí você entra no Instagram, parece que o mundo todo está feliz. Está feliz, muito feliz, né? No ápice, né? Felicidade abrindo champanhe, né? Aquele momento de regozijo. E como é que... É um risco isso, né? Para quem já está fragilizado, né? É chato, porque todos nós nos comparamos, né? Não dá para dizer, né, o outro está bem, eu estou mal aqui, tudo bem. Não, não é, a gente se compara. E quando você está angustiado, quando você está mais deprimido, tal, você tende a ficar mais invejoso. O que é inveja? Inveja tem várias definições, mas tem uma de uma psicanalista conhecida que chama-se Melanie Klein. Ela fala da inveja não como eu quero ter a sua pulseira, ou eu quero ter o seu site, ou o seu óculos. Não, eu quero destruir o seu óculos. Então, é um sentimento muito negativo. Todos nós temos isso. É um horror ter isso, porque você se sente ruim. Você não precisa quebrar o óculos do outro para ter esse sentimento. Mas você vai para um lugar mais horroroso por conta desse tipo de sensação. Então, a exposição a coisas muito positivas quando você está mal gera esse tipo de sensação. E o problema não é o que você faz com a inveja, né? Porque você pode atuar a inveja que é fazer mal para o outro. Mas se você não atua, o problema é que você vai para uma sensação ruim. E você se vê ruim. Porque quando a gente está bom, generoso, dando presente para o outro, a gente está num lugar melhor, né? Quando você está ali ruim, invejando, é um horror. E com certeza, né, essas situações de Instagram, elas fomentam isso. Por outro lado, né, a gente vê as mídias sociais também ajudando, né, Joyce? O Instituto Ame Sua Mente tem uma produção em Instagram. Eu vejo. Vai. Eu vou seguir agora, tá? Porque vai me ajudar. É legal, Ame, sua, mente. A gente faz uma produção no Instituto de conteúdo exatamente para desmistificar questões de saúde mental, diminuir preconceito e ajudar as pessoas, empoderar as pessoas para enfrentamento. Então, um monte de coisa dá para você mesmo fazer. Quando a gente faz isso, a ajuda é maior, né? Porque saúde mental parece que é só psiquiatra e terapeuta, né? Não é. As questões de saúde mental são para 100% das pessoas. E a gente precisa desenvolver recurso, né? O Instituto tenta fazer isso. Fica a dica aí, tá, Paulinho? Põe aí o @ do Instituto, por favor. Boa. Nos Estados Unidos tem um dado, né?
que nesse último mês de dezembro, mais de 4 milhões de pessoas pediram demissão, que eu não sei proporcionalmente quanto é, mas foi considerado um número grande para os Estados Unidos. E numa época em que está difícil ter emprego, está difícil ganhar dinheiro, está difícil girar a economia, por que você acha que acontece isso? Tem a ver com um esgotamento causado pelo burnout? É uma excelente pergunta, né? A resposta mais genuína é não sei. São muitos fatores, mas vale a reflexão, né? Eu acho que tem um componente geracional. A geração das pessoas entre 20 e 30 que estão no mercado de trabalho, elas tendem a ter uma relação de muito mais propósito. E, às vezes, com mais facilidade, elas se desencantam do propósito de alguma coisa que elas estão fazendo e mudam. Eu consigo imaginar, fazer hipótese de que talvez a vivência desses 2 últimos anos possa ter feito com que as pessoas repensem a relação com determinada tarefa que ela estava envolvida. Eu acho que esse pode ser um dos fatores. Eu acho também que muitas empresas tiveram que transformar a forma de trabalhar. E talvez as pessoas também não gostem dessa nova forma de trabalhar. Então, elas tendem a mudar de posição. Me diz uma coisa, eu imagino, né, que um burnout ele afete o sono, a libido, né? Deve afetar a vida em todas as facetas, né? E eu queria emendar uma pergunta nessa. Quando a gente trata o burnout, detecta e vai tentando resolver essas questões, é um caminho linear, também é uma pergunta idiota de novo. É um caminho que vai ou vai e volta, vai e volta, vai e volta? As questões de saúde mental, elas sempre têm um componente oscilatório, né? Bom, os nossos estados de mente oscilam muito, né? Então, você pode... Isso é uma coisa interessante, porque dificulta muito a compreensão dos quadros. Então, alguém que está muito deprimido, incapacitado para um monte de coisa, pode encontrar os amigos e dar um monte de risada. E os amigos olharem para ele e falar, não, você está ótimo. E ele volta para casa e despenca de novo. O que eu estou querendo dizer aqui? É que dentro de um quadro você pode oscilar. Só que a tua tendência, estando deprimido, é que aquele momento ali com os amigos, ele é isolado. A maior parte do tempo você está se sentindo mal. Então, com uma situação de burnout, às vezes você tem uma medida maior. Por exemplo, você mudou de área no trabalho. Você resolveu mudar de emprego, mudou a tua chefia e tal, que você pode ter um alívio, sim. Aí a tendência de melhora linear, se é o fator, vamos dizer, chave que está gerando aqui. Ou você teve um insight, viu a questão do trabalho de um jeito diferente. Então, aí eu diria, sim, que você pode ter isso. Mas a maior parte das vezes, você vai e vem, né? Você vai lá, tenta fazer aquela tarefa, se empolga um pouco, e aí depois você fala, quer saber? Isso aí não tem o menor sentido. Aí no outro dia você fala, pô, até que essa tarefa é legal, pô, vou fazer caprichado. E aí um dia, né, você tende a oscilar. O que eu costumo dizer para essas questões é que você oscila e tem dificuldade de saber se está melhorando. E aí você tem que tentar fazer a tendência, né? E com questões emocionais é difícil. Então, como médico, como psiquiatra, a gente tenta fazer isso com as pessoas, ganhar parâmetro de melhora. É fundamental, porque se você sente que você está melhorando, você continua naquela direção. Sim. Mas se você não percebe que você está melhorando, você começa a ficar descrente, né? Aí é muito ruim, né? Muito ruim. Como é que é o seu trabalho com os educadores da rede pública, que é um trabalho lindo, né? Porque a gente está aqui falando sobre nossos pares, nossos semelhantes, mas tem que olhar em volta também e mais para baixo, né? Claro. O trabalho com professores, eu comecei na universidade, né? na Unifesp.
na Escola Paulista de Medicina, eu fui trabalhar com prevenção em psiquiatria, que é um paradigma que você não tem muito, né? Era bem inovador quando a O que gente quer dizer começou. prevenção na psiquiatria? É prevenir mesmo, prevenir depressão, prevenir ansiedade, ou fazer tratamento, reconhecimento precoce e tratamento, né? Então, se você trata uma depressão na adolescência, você previne que aquele indivíduo seja usuário de drogas, saia da escola. Então, você tem uma atitude de prevenção. E para fazer esse tipo de estratégia de prevenção, você precisa entender como é que os professores pensam saúde mental e como é que os alunos pensam. Então, há 10 anos atrás, eu fui para a escola pública e a gente foi entender, fizemos um estudo qualitativo e a gente foi ver como é que os professores pensavam. E é interessante, porque eles pensavam em saúde mental da seguinte maneira, né? Na verdade, como a maior parte da população, de um jeito meio maniqueísta, né? Então, é zen, é tudo legal, saúde mental é estar bem consigo mesmo, ou aquela história do horror, do cara que se matou, o outro que fez não sei o quê e tal. Então fica aquela coisa maniqueísta e não entende saúde mental como um desafio de todos nós o tempo inteiro e dos próprios alunos, e não tem informação. Aí a gente foi mapear a rede de sentido, da onde vem a informação. E a formação de professores e a educação continuada não provia nada. E a gente sabe, né, se a gente quer mudar um cenário que é tão importante, tão impactante, que são os problemas de saúde mental, a gente tem que agir cedo. Porque 50% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 14 anos. 75% antes dos 24. Então, se a gente quer realmente fazer diferença na sociedade... Começar lá atrás, né? Tem que começar lá atrás. E o ambiente é a escola, tá certo? E se a gente quer realmente ter impacto, o professor é um agente fundamental. Então, a gente começou a desenvolver estratégias de formação em saúde mental. E foi legal porque a gente trouxe uma estratégia canadense que é igual a nossa, né? Saúde pública e escola pública. Então, você precisa de informação de qualidade para prevenção, né? Economia no sistema e tal. Mas aí a gente montou depois, né? Eu vi que na universidade a gente crescia, mas não crescia de um jeito profissionalizado. A ambição é realmente formar todos os professores do Brasil inteiro de uma forma continuada sobre saúde mental, porque o impacto é enorme, né? Mas na universidade era limitado o que eu conseguia fazer. A gente montou um instituto, Ame Sua Mente, que leva isso super a sério, tem estratégias de formação sofisticadas, né? O livro Saúde Mental na Escola, ele exatamente foi desenvolvido para isso, é para professores, né? O que os professores, educadores precisam saber. E dentro do Instituto Ame Sua Mente, a gente então foi desenvolvendo cada vez estratégias mais interessantes. Só que aí veio a pandemia. E a gente tem uma grante, né, da Fundação Humane, da Fundação ABCD, para fazer essas intervenções e desenvolver cada vez mais para crescer no Brasil. E aí a gente ia formar as pessoas e todos os professores naquela situação de pandemia. Aí a gente virou para o Humane e para o ABCD e falou assim, o que a gente pode fazer? Podemos ajudar essas pessoas? É isso que elas estavam pedindo, né? Não é mais formar. E aí a gente começou a fazer rodas de conversa com os professores. Já se eles estavam num bagaço, a gente que reclama, né, do que viveu na pandemia, os professores tinham um nível de pressão absurdo, de todos os lados, né? Das famílias, dos chefes, da sociedade. Além disso, ganhando mega mal, né? Ainda por cima, e com uma angústia, porque tem alguns alunos que eles viam que estavam muito carentes, em situação vulnerável, que não ia ter jeito. E aí um monte de professor, né, com estratégias hercúleas de ligar e mandar WhatsApp para ver se ajuda, fora a questão de abuso, cresceu muito a questão de problema, né? A ponta ficou... E aí a gente começou a ajudar do ponto de vista de saúde mental mesmo, né? Discutir, dar acolhimento, desenvolver estratégias. E aí a gente fez umas cartilhas, né? Ajudando os professores para a pandemia, para a volta às aulas, e agora tem uma cartilha nova para a situação de volta às aulas. Está lá no site, né? Para todo mundo, no site do Instituto Ame Sua Mente. Então, quando a gente... E agora a gente voltou a fazer as formações, como sempre, né? Quer dizer, mais sofisticadas, com EAD junto, né? Agora melhorou, né, a conversa sobre saúde mental.
porque diminui o preconceito, a conversa fica mais leve. Natural, né? Mais tranquila. E o que é muito legal, né, é quando a gente fala de saúde mental dos jovens, os professores também sofrem um monte, né? Então, eles mesmos se identificam e começam a cuidar deles mesmos. Então, burnout, os dois profissionais que são conhecidos por ter mais burnout são profissionais da saúde e da educação. E as pessoas dizem que é porque eles têm uma relação muito visceral com o que eles fazem. E tendem a se entregar de um jeito muito intenso. E o que é triste é quando elas começam a ficar meio cínicas. Quer saber? O paciente ficou doente, problema dele. Sabe? Essa sensação... Isso é um mau sinal, né? É um péssimo sinal. E a pessoa começa a ficar mal, né? Porque ela tinha prazer em ajudar e começa a falar, não estou nem aí, né? Isso em profissionais de saúde é bastante importante. Então, quando a gente forma pessoas em saúde mental, você identifica problemas precocemente, diminui evasão escolar, o uso de droga, criminalidade. No Canadá, assim, o impacto em criminalidade é um absurdo, porque os condicionantes sociais da criminalidade são muito menos intensos, né? Porque a questão de falta de recursos ela é minimizada, né? Então, a criminalidade está ligada a questões de saúde mental que não estão bem cuidadas. Você falou, a gente vai ter que chegar, estamos chegando perto do final, infelizmente. Você falou de volta às aulas, né? Eu queria te perguntar, a gente não tem aulas, né, aqui, né? A gente nós adultos, trabalhadores, a gente vai voltar, não às aulas, mas a gente vai voltar a alguma coisa que eu não sei o que é. Ou a gente está voltando. Como você vê isso? É sempre um desafio sair da zona de conforto, né? Então, sair do trabalho presencial e ir para um lockdown foi um mega desafio, né? Absurdo. Porque aí também tinham muitas variáveis. Mas só a mudança de lugar de trabalho tira da zona de conforto. Aí, quando você ganha uma nova zona de conforto, que é fazer aí você tem que voltar. Então, rotina é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo. Eu fui fazer meu doutorado na Inglaterra e era um nível de estresse, né? Quando você chega, a língua, tudo, né? Um baita no estresse, eu falava tudo o que eu mais queria numa rotina. Eu amo. Esse nível de cobrança. Dá uma segurança, né? Não é? E porque custa menos para o cérebro, porque ele não tem que ficar se adaptando e tomando decisão. Não precisa focar nisso, né? Você vai trabalhando com menos desgaste. Então, você tem que estabelecer uma nova rotina. Nova rotina, custo. Dá mais trabalho, você vai lidando com as coisas e tal. Então, tudo que a gente quer é ficar na nossa zona de conforto. E o mundo não permite isso, né? Só que você que está todo dia em casa, para sair 2 vezes por semana para o trabalho, é uma mega mudança. Para sair 5 dias para o trabalho, é uma mega mudança. Mudou a questão de trabalho. Quer dizer, a gente está realmente sendo frágil, né? Desafiado, né? A se adaptar. Buscar novas estratégias de adaptação. E isso estressa, não tem jeito. Bom, eu queria te agradecer, porque o Instagram falou que daqui 1 minuto e 20 segundos vai nos derrubar, tá? Bom. E eu não vou permitir que ele nos derrube. Então, eu te agradeço muito, Rodrigo. Para variar, foi uma coisa incrível. Eu aprendi muito com você hoje. Eu espero que todo mundo que passou por aqui também tenha aprendido junto e todo mundo que vai entrar depois. Que todo mundo aproveite muito essa lição que você deu. Obrigadão, Joyce. É sempre um prazer bater papo contigo. Muito bom. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Nossa, foi ótimo. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Nosso convidado falou, esclareceu essa história de feedback que o Dr. Rodrigo Bressan falou dos funcionários. Eu aprendi muito hoje, espero que todos tenham aprendido. Agradeço a presença.